Olá, seja bem-vindo à videoaula sobre regra de 3 simples. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de interpretar e diferenciar grandezas direta e inversamente proporcionais, resolver problemas de grandezas direta e inversamente proporcional com o uso da regra de 3. A regra de 3 é uma aplicação simples, porém muito utilizada e bem útil em diversas situações do nosso dia a dia. Por exemplo, na agricultura, na indústria ou simplesmente na receita de um bolo. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são ditas diretamente proporcional quando o aumento de uma ocasiona o aumento proporcional da outra. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. O número de máquinas usadas no embalo do leite e a quantidade de leite embalado. Se aumentarmos o número de máquinas, teremos uma quantidade de leite embalada maior. Exemplo 2. O número de máquinas usadas na pintura de uma peça de automóvel e o número de peças pintadas. Ou seja, se aumentarmos o número de máquinas, vamos aumentar a quantidade de peças pintadas. Exemplo 3. A quantidade de farinha de trigo e a quantidade de bolo. Quer dizer que, se aumentarmos a quantidade de farinha de trigo, também aumentaremos a quantidade de bolo. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando o aumento de uma acarreta na redução proporcional da outra. Exemplo 1. O número de máquinas usadas no embalo do leite e o tempo necessário para embalar 1000 litros de leite. Quer dizer que, se aumentar o número de máquinas, podemos diminuir o tempo necessário e gasto para embalar 1000 litros de leite. Exemplo 2. O número de máquinas usadas na pintura de uma peça de automóvel e o tempo necessário para pintar. Se aumentarmos o número de máquinas, podemos diminuir o tempo gasto para pintar as 8.000 peças. Vamos a alguns exemplos sobre a regra de 3. Exemplo 1. Uma máquina de perfuração de chapas para móveis de MDF foi programada para trabalhar 30 horas por semana. Nesse tempo, ela é capaz de perfurar 1.800 chapas. Se ela for programada para trabalhar 50 horas, quantas chapas ela irá perfurar? Primeiro, para resolvermos um problema sobre regra de 3, precisamos de 2 passos. Quais são eles? Primeiramente, devemos verificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E, em segundo, escrevermos o problema sob a forma de uma tabela. Bom, vamos lá. Nós temos as horas trabalhadas e as quantidades de peças que devem ser perfuradas. Se trabalharmos 30 horas, vamos perfurar 1.800 peças. Se trabalharmos 50, quantas peças conseguimos perfurar? Ou seja, se aumentarmos a quantidade de hora, também aumentamos a quantidade de peças perfuradas. Assim, esse é um problema de grandeza diretamente proporcional. Como vamos resolver? Vamos indicar aqui por uma setinha onde temos a variável x, que é o que queremos descobrir, a setinha sempre estará direcionada para baixo. Como é um problema de grandeza diretamente proporcional, se aumentarmos a quantidade de hora, também aumentamos a quantidade de peça, a setinha irá corresponder também a esse aumento. Assim, vamos igualar e calcular o valor de x. 30 está para 50, assim como 1.800 está para x. Multiplicando cruzado, teremos 30 vezes x igual a 1.800 vezes 50. 1.800 vezes 50 resulta em 90.000. O 30 que estava multiplicando, vamos passar dividindo. Assim, o resultado de peças perfuradas será de 3.000. Logo, com 50 horas trabalhadas, a máquina irá perfurar 3.000 chapas. Segundo exemplo. Uma indústria de produtos de PVC utiliza 10 máquinas para fabricar caixas d'água. Para fabricar 1000 caixas d'água, a máquina
leva 12 horas de trabalho. Para atender a direitos trabalhistas, o dono da empresa precisa que esse processo leve no máximo 8 horas de trabalho. Para isso, a empresa adquiriu mais 4 máquinas. Com essa quantidade de máquinas, a fábrica irá conseguir reduzir o tempo para 8 horas? Ou seja, se aumentarmos a quantidade de máquina, conseguimos diminuir o tempo gasto. Assim, esse é um problema de grandeza inversamente proporcional. Identificamos o tipo de problema, agora vamos montar a nossa tabelinha. Quantidades de máquina e horas trabalhadas. 10 máquinas, temos que trabalhar 12 horas. Com 14 máquinas, quantas horas serão trabalhadas? A setinha sempre na direção da variável que queremos descobrir. Como, aumentando a quantidade de máquinas, reduzimos a quantidade de horas, é um problema inversamente proporcional. Assim, a setinha estará ao contrário. Ou seja, 12 está para x, assim como, invertendo, 14 estará para 10. Multiplicando cruzado, teremos 12 vezes 10 igual a 14 vezes x. 12 vezes 10, 120. O 14 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. X será aproximadamente 8,57. Logo, com a aquisição das 4 máquinas, a fábrica não conseguirá produzir 1000 caixas d'água em 8 horas. Aqui temos algumas referências que você pode consultar. Esperamos que essa videoaula possa lhe ajudar a resolver problemas sobre regra de 3. Bons estudos!